Olá pessoal, meu nome é professor Joed e o tema da aula de hoje é níveis de atenção à saúde. Primeiro vamos ver os objetivos da nossa aprendizagem do dia de hoje. A primeira seria conhecer os níveis de atenção à saúde. Segundo, saber como a terapia ocupacional se enquadra no nível primário de atenção da saúde, assim como no nível secundário e terciário da saúde, ok? E por fim, diferenciar a fisioterapia da terapia ocupacional. Vamos lá? Então, nosso primeiro tema de hoje é terapia ocupacional na atenção primária à saúde. Vamos entender como o terapeuta ocupacional ele atua na atenção primária. Primeiro, a gente tem que entender um pouco o que seria a atenção primária. Ela é a porta de entrada de todas as pessoas que estão com algum tipo de doença. Tá? Seria o primeiro ponto que as pessoas buscam. O que a gente conhece muitas vezes como a atenção básica da saúde. Ok? Aqui é realizado os programas de prevenção e promoção da saúde, ok? Vendo sempre um cuidado integral, buscando compreender as características de cada território. Então, uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar é que cada território tem a sua especificidade. Então, vamos pensar num bairro, né? Vamos pensar numa cidade. A gente sabe que cada bairro dessa cidade, ela tem uma população mais específica. Um vai ter mais crianças, outro vai ter mais idosos, outro vai ter pessoas com determinados problemas de saúde, em maioria, ok? Então é sempre importante a gente levar em consideração isso, no contexto territorial. Então a atenção primária ela desenvolve projetos para cada contexto, ok? E qual seria então a atuação do terapeuta ocupacional na atenção primária? Tá? Ela está ligada muito às UBSs que a gente já conhece, ok? Em 2018, o terapeuta ocupacional teve uma ampliação para o NASF, que seria o Núcleo de Apoio à Saúde e Família. Mas nesse momento, pessoal, não era obrigatoriedade a atuação do terapeuta ocupacional nos NAFs. Só que lá em 2021, tá, com a Lei 14.321, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais estão presentes no NASF como profissionais fixos, ok? Então, a atuação do terapeuta ocupacional muitas vezes é plural e procura sempre intervir na dinâmica do cuidado das pessoas em loco, ok? Agora a gente vai ver um pouco sobre a terapia ocupacional na atenção secundária da saúde. A atenção secundária, pessoal, diferente da primária, ela é mais especializada, tá? Então, ela não é uma porta de entrada. Na atenção secundária, muitas vezes são profissões, um nível de especialidade maior, ok? Como pediatria, ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, dentre várias outras que a gente conhece, ok? Aqui a gente tem os UPAs, tá? Que são as policlínicas, os hospitais, os centros de atendimento integral. E qual seria então a atuação do terapeuta ocupacional nesse contexto? Agora eu vou ler uma citação para vocês, vamos lá? Então, a atuação ambulatorial do terapeuta ocupacional pode ter um caráter preventivo do tratamento e de orientação, desde que necessite do contexto hospitalar para isso. Então, olha lá, pessoal, preventivo e tratamento e de orientação, ok? Vamos dar continuidade. Os programas de prevenção têm como pressuposto básico a intervenção com pacientes que podem vir a desenvolver quadros que comprometam o quê? A sua qualidade de vida, o seu bem-estar físico, a inter-relação familiar, funcionalidade e independência da autonomia. Então aqui é um ponto muito importante que a gente tem que ter uma certa atenção. Os terapeutas ocupacionais, eles trabalham na atenção secundária à saúde, visando sempre o quê? Procurar a qualidade de vida dos pacientes, o seu bem-estar físico, a inter-relação familiar, funcionalidade, independência e autonomia. Ok? Vamos retomar então. Os programas de tratamento e de orientação incluem o atendimento de pacientes que necessitam de reabilitação por terem passado por um procedimento cirúrgico e aqueles que apresentam sequelas de traumas físicos que comprometem sua capacidade funcional e sua qualidade de vida. Então aqui a gente pode ver o contexto das pessoas que sofreram um procedimento cirúrgico e necessitam de uma certa intervenção ocupacional
e também as pessoas que não sofreram nenhum tipo de intervenção cirúrgica, que sofreram algum tipo de acidente, né, ou alguma doença já existente, levou eles a perderem parte da vida deles, parte da ocupação diária deles, ok? Então, retomando, podem ser realizados procedimentos técnicos específicos para a recuperação das capacidades funcional ocupacional, se necessária, para que essas pessoas possam retornar ao trabalho ou possam retornar à sua qualidade de vida, ok? Então, essa seria a atuação do terapeuta ocupacional na atenção secundária de saúde, ok? Indo para a terapia ocupacional na atenção terciária da saúde, pessoal, aqui ela é o nível mais complexo da nossa saúde pública, ok? Muitas vezes, os procedimentos na atenção terciária são procedimentos extremamente complexos, que envolvem muita tecnologia e grande custo financeiro, ok? O terapeuta ocupacional aqui, ele trabalha com o resgate das atividades de interesse do paciente e também seus familiares, como maneira de enfrentamento, muitas vezes, da hospitalização, tá? Devido a esses procedimentos, ok? Então, atividades como treinos de vida diária, mobilidade funcional, sono, descanso, gestão de cuidados em saúde e dentre outras coisas, tá? Muitas vezes a atuação desse terapeuta é em enfermarias, em UTIs e também até unidades de tratamento isolada, né, devido a algum tipo de vírus ou algo do tipo, ok? Aqui a atuação muitas vezes podem ser individuais, mas também coletivas, ok? Então vamos ter uma leitura complementar sobre todas as informações que a gente já viu. O que seria, né, o que faz a terapia ocupacional? A terapia ocupacional, pessoal, beneficia pessoas de todas as faixas etárias, então desde crianças até idosos, que têm algum tipo de incapacidade ou limitação a realizarem atividades no dia a dia. Então imaginem, são muitas coisas que o terapeuta ocupacional pode realizar com essas pessoas, ok? O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ou COFITO, tá? Ele define a terapia ocupacional como profissão de nível superior voltada aos estudos, à prevenção, ao tratamento de indivíduos com alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotores, decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e ou doenças adquiridas. Então, olha só que complexo essa definição, pessoal, e que ampla também, né? Como a gente pode ver, ele atua nas alterações cognitivas, afetivas, perceptivas, psicomotoras, decorrentes de acidentes ou distúrbios genéticos, tá? Ou até mesmo de doenças adquiridas. Tudo que influencia nas atividades domésticas, atividades diárias, me desculpe, dessa população, ok? Então é bem grande a área de atuação do terapeuta ocupacional. Tá? Quem seriam as pessoas que precisariam desses cuidados? Como eu já disse para vocês, a terapia ocupacional ela pode envolver desde recém-nascidos até pessoas idosas no fim da sua vida, ok? Para a Edna, então, a terapia ocupacional conecta pessoas ao que elas precisam fazer ou a que elas querem fazer. Sendo assim, ela é uma profissão que estuda o fazer humano, a ocupação humana, considerando que o ser humano é um ser ocupacional. Beleza, pessoal? Bonito, né, essa citação. Então aqui a gente tem um pouco mais especificamente quais seriam as atuações do terapeuta ocupacional. Tá? Então a primeira, criança com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então aqui a terapia ocupacional estuda esse desenvolvimento infantil. Através do brincar, ela pode estimular as partes motoras dessa criança, sensoriais e neurológicas, fazendo assim com que ela retome, né, o seu desenvolvimento de uma maneira correta. Outra área, um adulto que sofreu algum tipo de lesão, de acidente e, por exemplo, teve sua mão amputada. Tá? Aqui o terapeuta ocupacional, ele cria soluções para que as tarefas tarefas diárias, né, desse paciente sejam mais simples possíveis, tá? De uma maneira mais descomplicada possível. Então, como escovar o dente, beber água, se alimentar,
mexer no computador, dentre várias outras coisas que envolvem as atividades de vida diária. Beleza? Próxima atuação, alguém que sofre de um transtorno mental, como a depressão. Tá? Então aqui o terapeuta ocupacional, pessoal, ele pode ajudar em tarefas simples, que são essenciais. Então é importante a gente destacar que não é porque a tarefa seja simples que ela não seja necessária e essencial para a nossa vida. Ok? Então, voltando ao exemplo, tá? Pessoas com depressão, o terapeuta ocupacional pode ajudar nas tarefas de autocuidado, saber identificar ali e aprimorar habilidades que aumentem as chances da pessoa se sentir melhor, conseguindo, por exemplo, emprego, às vezes a propor novas maneiras de enfrentar, né, essa doença que é a depressão, através de ocupações diferentes, né, como a realização de tarefas diferentes, que tragam um prazer para essas pessoas. Ok? Então, pessoal, o foco principal do terapeuta ocupacional é a melhoria na autonomia dos pacientes e também na avaliação individualizada. Tá? O terapeuta ocupacional trabalha a partir das habilidades e limitações de cada pessoa. Então, o trabalho nunca vai ser idêntico com uma pessoa. Então, vou repetir, pessoal, então o trabalho nunca vai ser o mesmo. Ele sempre vai mudar, pois cada pessoa tem suas especificidades, ok? O terapeuta ocupacional, ele vai rastrear essas atividades que a pessoa já fazia ao longo da vida, sem focar especificamente na doença. Então, ele leva em consideração todo o contexto de vida da pessoa. E, a partir disso, ele vai criar técnicas, tá, para que essas pessoas acabam recuperando essa ocupação que foi perdida por alguma decorrência de alguma doença ou acidente. Tá? Para a gente finalizar, então, qual seria a diferença entre terapia ocupacional e fisioterapia? Vamos dar uma olhada? Então, o trabalho do fisioterapeuta, gente, é focado na prevenção e reabilitação de pessoas que têm um distúrbio do movimento, ou seja, os fisioterapeutas podem atuar com pacientes que sejam deficientes de alguma forma, ok? Então é sempre focado na prevenção e reabilitação. Já o terapeuta ocupacional é focado na ocupação humana. Tá? Então, o objeto de trabalho são completamente diferentes. Por mais que muitas vezes, pessoal, quando a gente fala no contexto de saúde, as duas profissões trabalham juntas, ok? Sempre procurando o melhor bem-estar e o melhor para as pessoas e os pacientes, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado e até mais.